E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos resumos das nossas aulas, hoje a gente vai ver então o resumo da aula de estruturas de repetição. E aí a gente vai começar pelo comando para. Então, a gente vai ver inicialmente os conceitos das estruturas de repetição e aí depois a gente já entra especificamente na estrutura do comando para. Bom, até o momento, a gente começou vendo que os nossos algoritmos eram escritos de uma maneira sequencial ou linear. Ou seja, a gente ia escrevendo linha abaixo de linha e o algoritmo executava todas as linhas. Então, a gente poderia ter 1000 linhas e as 1000 linhas ele ia executando. Bom, no segundo momento, a gente viu então como é que a gente utilizava as estruturas condicionais. Ou seja, as estruturas condicionais ou as condições, elas servem então para horas executar um comando, horas executar outro. Nesses comandos a gente poderia ter diversas linhas. Ou seja, o nosso algoritmo não era mais agora linear, ele executava todas as linhas. Ele ia executando, porém, em determinados momentos, dependendo da estrutura que ele encontrasse, ele ia executar uma parte do código ou outra, ou seja, o nosso algoritmo já tinha uma inteligência maior, ele já conseguia executando partes do nosso algoritmo. E aí, nessas estruturas condicionais, a gente viu então o se, se não, se não se, e a gente viu por último o escolha caso. Agora, a gente vai entrar na terceira parte do nosso algoritmo. A gente vai ver então como é que a gente faz para repetir trechos de código. Então a gente vai ter a parte linear, vamos continuar utilizando, a gente vai ter as condições, horas executa uma coisa, horas executa outra, e agora a gente vai ter repetição. Que o que vem a ser repetição? Eu vou definir então algumas linhas ou trechos de códigos que o meu algoritmo vai então executar várias vezes. Ou seja, se eu quisesse mostrar na tela, por exemplo, a palavra Olá Turma 10 vezes, da maneira que a gente sabe até as aulas de estruturas, a gente teria que copiar e colar 10 vezes o comando escreva, um abaixo do outro. Agora a gente vai ver com a estrutura de repetição que eu posso ter apenas uma linha escrito escreva, só que ela vai estar dentro, por exemplo, da estrutura de repetição para. E aí o próprio comando vai repetir 10 vezes esse comando para a gente. Tudo bem? Ainda está muito abstrato, está ainda na parte conceitual, mas a gente vai ver ele na prática mesmo. Bom, então só para a gente fechar estruturas condicionais, a gente tem um exemplo aí em fluxograma, porém, esse exemplo, esse conceito serve também para pseudocódigo. Eu só coloquei aqui em fluxograma que fica mais fácil da gente visualizar em fluxograma. Esses fluxogramas foram extraídos do Google Imagens e aí a gente tem um fluxograma, por exemplo, onde na estrutura de decisão ele tem uma verificação. Se o A for maior que B, o A então recebe 5. A gente pode ver aqui pela saída do V. Se o A for menor do que B, o A então recebe 10, a outra saidinha. Então, olha, no final do nosso programa, horas o A vai ser 5 e horas o A vai ser 10. Isso vai depender da condição. Aqui está bem simplório, porque ele não está nem considerando se o A for igual a B, mas é apenas só para a gente ver que o algoritmo poderia ter essa flexibilidade. Horas executar uma coisa, horas executar outra. E a repetição é o que a gente vai ver agora. Então, conceitualmente, o que vem a ser estruturas de repetição? Então, são comandos que a gente vai ver aqui, 3 comandos. A gente vai ver o para, a gente vai ver o enquanto e a gente vai ver o faça enquanto. Bom, essas 3 estruturas vocês também vão ver lá na disciplina de C. Então, vocês vão ver o para como for, vocês vão ver o enquanto como while e vocês vão ver o faça enquanto como do while. Então, como é que as 3 funcionam? Vão ser sequências, comandos, que vão repetir
os comandos que estiverem entre a sua abertura de chave e fechamento de chaves, enquanto a condição for verdadeira. Então, aquele mesmo conceito de condição que a gente viu lá nas estruturas condicionais, a gente vai utilizar aqui. Ou seja, no exemplo anterior não tinha se o A for maior que B, vai fazer alguma coisa? Aqui vai ser a mesma coisa. Por exemplo, enquanto A for maior que B, ele vai repetindo. A partir do momento que o A deixar de ser maior que B, ele para de repetir. Beleza? Bom, aqui só para deixar registrado aí no slide de vocês, quando vocês forem estudar, que na literatura a gente utiliza estrutura de repetição, laço, loop. Tudo bem? Então, uma coisa muito importante para a gente se atentar nas 3 estruturas de repetição que a gente vai estudar. As 3 estruturas de repetição, elas devem ter 3 elementos, ou 3 partes. Que partes são essas? A inicialização, a condição e a atualização. Essa atualização pode ser o incremento, ou seja, eu somar alguma coisa, ou o decremento, eu subtrair alguma coisa. Tudo bem? Então é importante a gente se atentar que as estruturas que a gente vai ver aqui, elas devem ter essas 3 partes. Porém, a gente vai ver que cada estrutura coloca essa parte em um determinado momento do seu comando. Então vamos entrar agora diretamente na estrutura do para. Então o para, como a gente falou, ela vai ter que ter também essas 3 partes, inicialização, condição e atualização, e ela vai facilitar esse uso dessas 3 partes, porque a gente vai ver que ele já vai estar na mesma linha do comando, e o para ele vai utilizar uma variável que a gente vai chamar de contador para realizar essa inicialização, essa condição e esse incremento. Então, essa variável que vai realizar esse controle, a gente vai chamar de contador. Beleza? Bom, então aqui a gente tem a escrita do comando para. Vamos ver como é que o comando para é conceitualmente, e aí a gente vai lá para o Portugal para a gente ver na prática como é que ele funciona. Então, para a gente utilizar o para, a gente vai utilizar a palavra para, abre parênteses, e aí a gente vem com a primeira parte, que é a inicialização. Quando a gente fechar ou finalizar a inicialização, a gente vai colocar então um ponto e vírgula. E aí a gente começa com a segunda parte, que é então a condição. Separamos então, colocamos mais um ponto e vírgula. E então começamos então com a atualização. E aí a gente fecha parênteses. Então, se a gente for observar, o comando para ele já tem na mesma linha as 3 partes: a inicialização, a condição e a atualização. O que a gente tem que observar aqui? Para a gente separar essas carinhas, a gente tem que colocar um ponto e vírgula. Tudo bem? Então, eu tenho inicialização, ponto e vírgula. Condição, ponto e vírgula e atualização. Depois disso, o que a gente tem? A gente vai ter a abertura de chaves. E aí, abaixo, o fechamento de chaves. O que a gente colocar dentro da abertura e do fechamento de chaves vai repetir de acordo com a condição. Tudo bem? Vamos fazer então um exemplo, indo agora lá para o nosso Portugal para a gente ver na prática então ele funcionando. Bom, já estamos aqui então no nosso Portugal, então agora a gente vai escrever um comando para realizar uma repetição. Então, inicialmente eu vou colocar um escreva, olá turma. Vamos executar esse código. Se a gente observar, ele mostrou uma vez olhar turma. Bom, como a gente falou, se a gente não utilizar o comando para, ou seja, até a aula de hoje, para a gente escrever 10 vezes, o que a gente ia ter que fazer? Colocar 5 vezes só, para ficar mais rápido. Se a gente quisesse mostrar 5 vezes, como é que a gente ia ter que colocar? Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou só colocar um /n aqui no final, para a gente ver que ele vai funcionar da maneira que a gente gostaria.
Então, se eu mandar rodar agora, ele mostrou lá 5 vezes olá, turma. Porém, a partir da aula de estruturas de repetição, a gente vai ver que a gente não vai mais fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V. A partir do momento que a gente tiver que mostrar alguma coisa que passe de 3 elementos, ou seja, 3 repetições, a gente já vai utilizar as estruturas de repetições. Ou seja, se eu tenho que mostrar uma vez ou até 2 vezes, eu posso até fazer sem utilizar repetição. A partir da terceira vez, ou seja, 3 ou mais, eu já utilizo estruturas de repetição, tá bom? Isso é um conceito que a gente vai utilizar na nossa aula, isso não está escrito em nenhum livro, não. Isso é para a gente poder utilizar ele mais vezes. Então, como é que a gente vai colocar agora? O mesmo comando, eu vou deixar ele como se ele fosse executar apenas uma vez. Ou seja, eu vou montar o meu algoritmo para ele funcionar apenas uma vez. E o comando para é que vai ser o responsável por repetir várias vezes. Como é que eu faço então? Para, abro parênteses. E aí a gente vem para aquela primeira parte, que era então a inicialização. Então a inicialização, eu vou declarar a variável aqui, porque a gente não declarou essa variável antes. Porém, ela poderia ser declarada em outro momento. Poderia ser declarada anteriormente, quer dizer. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu já criei a minha inicialização. Agora eu vou então para a minha condição. Qual é a minha condição? Eu não quero repetir 5 vezes? Quero. Então eu vou colocar que ele tem que ser menor do que 5. Por que eu não coloco menor ou igual a 5? Porque a nossa variável está começando do 0. Então ela vai contar 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Se a gente for ver, ela contou 5 vezes. Mas o nosso índice, o nosso i, está indo até a 4. Por isso que ele não pode ser 5. Porque se ele fosse igual a 5, ele mostraria 6 vezes. E por que a gente começa do 0 e não começa do 1? Poderia começar do 1. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ali seria menor ou igual a 5. A gente já vai utilizar igual a 0 para a gente já ir pegando esse costume, porque quando a gente for estudar vetores, logo depois da primeira prova, a gente vai ver que os vetores sempre vão começar do 0. E aí, se a gente começa do 1, a gente perde a primeira posição do vetor. Para evitar essa perda dessa primeira posição, né, essa alocação de uma memória que não vai ser utilizada, a gente vai começar já tentando pegar esse costume de começar do 0. Beleza? Então vamos lá. Então fizemos a inicialização, fizemos a condição. Agora a gente vai fazer a atualização. No nosso caso, a gente não quer que mostre como se fosse 5 vezes, então eu vou sempre somando 1. Ele vai começar do 0, depois ele vai para o 1, depois vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4. Tudo bem? Abro chaves e aí vejam que o próprio Portugal já fechou a chave para mim. O que eu vou fazer? Vou copiar esse comando escreva. Lembrando, quando a gente tem abertura e fechamento de chaves, a gente tem que identar o código. Então, repare que o escreva dentro do pare, ele não está na mesma linha do pare, ele está mais à direita. Bom, e aí eu vou executar esse código. Se a gente for reparar, ele mostrou novamente 5 vezes lá. Tudo bem? Para repetir, a gente precisa ter inicialização, condição e atualização. Beleza? A gente pode ter aqui dentro da abertura e fechamento de chaves, comando de condicional, leia, escreva, um outro para. Eu posso ter o que eu quiser. O meu algoritmo agora vai funcionar quantas vezes eu definir. E aí, galera, olha só, percebam só como é que isso é fácil. A gente está mandando ele repetir 5 vezes só. Para a gente ter certeza que ele está repetindo, o que a gente vai fazer aqui? Vamos mudar essa mensagem de olá, olá turma para mostrar o seguinte, valor do i. Beleza? Então a gente vai pegar para a gente ver como é que o i está sendo atualizado. E aí o que a gente vai fazer? Vou fechar aqui a string, vou mandar mostrar o valor do i, que é uma variável normal. Então eu estou mandando mostrar o valor desse contador que a gente chama e eu mando mostrar na tela. Então a gente tem lá, ó, valor
0, 1, 2, 3, 4. Então, ele repetiu 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Porém, perceba, eu quero agora que ele execute esse comando 500 vezes. Basta eu alterar aqui, ó, de 5 para 500. Mando executar. Está processando. Ó, ele está processando aqui para a gente. Ó, mostrou 500 vezes. E aí, pessoal, para a gente tentar entender, então, como é que o para funciona, já que ele tem 3 pedaços, né? A inicialização, a condição e a atualização, a gente vai ver, então, agora como é que seria o teste de mesa. A primeira vez, então, que ele entrar na estrutura de repetição para, ele começa fazendo a inicialização. Nesse caso, i igual a 0. Assim que ele fez a inicialização, ele faz, então, a condição, que ele vai então verificar se o i é menor que 500. Como o i é 0, ele vai ver 0 é menor do que 500? Sim. Então essa condição é verdadeira. Então ele entra no para. Ou seja, na primeira vez ele não faz a atualização. Ele então vai processar todos os comandos que estão dentro do para. Quando ele chegar no fechamento da chave, aí sim ele vai fazer a atualização. E aí ele vai fazer, então, i++. Nesse caso, o i é igual a 0. I++, né, é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Então, 0 mais 1. Logo, vai dar 1. Então, o i passa a ser 1 agora. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a condição agora. I é menor do que 500? No caso, 1 é menor do que 500? Sim. Essa condição é verdadeira. Então, ele entra e executa novamente todos os comandos dentro do para. Quando ele achar de novo o fechamento da chave, ele vai novamente atualizar o i, ou fazer a atualização, e depois ele faz a condição. Se a gente for observar, então, ele faz na inicialização, ele faz na primeira vez que entra no para, a inicialização e a condição, e nas demais ele faz a atualização e condição. E ele vai fazer isso enquanto a condição for verdadeira, ou seja, no nosso exemplo, enquanto o i for menor do que 500. Quando ele tiver o i a 499, ele vai mostrar na tela, e aí ele vai achar fechamento de chave. O i, então, vai ser incrementado em 1. Então, 499 mais 1 passa a ser 500. Ele vai fazer a verificação da condição. 500 é menor do que 500? Não, eles são iguais. Então, essa condição deu falso. O que ele faz? Ele não entra mais no para. Ele, então, vai executar o código que aparece abaixo do fechamento de chaves. Beleza? Então, é assim que funciona o teste de mesa do para. Uma outra coisa é que o nosso contador está começando do zero. Mas a gente poderia começar a partir de um número que você determinou. Vamos supor, a matrícula de um aluno. A matrícula de um aluno está no número 75. Então, a gente coloca lá o número 76. Aí eu tenho que gerar a matrícula até o aluno 80. E aí eu coloco lá, ó, menor que 81. Mando gerar, ele vai gerar para mim. E aí eu poderia mudar aqui de valor do i, por exemplo, sei lá, número da matrícula. Outra coisa, não, a minha matrícula não é de 1 em 1. A minha matrícula é de 5 em 5. Então eu tenho a matrícula, por exemplo, 100, aí vai para 105, 110, 115. Como é que eu faço isso? Uma maneira de eu fazer, por exemplo, eu quero gerar até o 150. Ao invés de eu fazer o i++, lembra? O i++ é i igual. I é igual a i mais 1. Se eu quero fazer de 10 em 10, o que eu faço? I é igual a i mais 10. Então, reparem, ele vai gerar o número da matrícula lá. Gerou o número 100, 110, 120, 130 e 140. Beleza? Bom, e como é que a gente faz, então,
para ser um número decrementando, ou seja, eu quero, meu número de matrícula é 100 e tem que ir até o número 0, por exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? I menos 10, porque eu vou diminuir, do 100 vai para o 99, 80 e assim sucessivamente. Só que aqui tem uma observação. Ó. Na condição, a gente tem que mudar. Se eu deixar aqui o I menor do que 150, o que vai acontecer? Vamos rodar? Vamos mandar rodar? Olha o que está acontecendo. Eu vou parar aqui o código. Reparem, o meu I começa em 100. Ele vai diminuindo de 10 em 10. Qual a minha condição de parada? Eu tenho que parar, ou seja, eu tenho que repetir enquanto o I for menor que 150. Então, eu tenho que parar quando o I for maior que 150. Mas eu estou diminuindo do 100. Eu nunca vou chegar a 150. Aqui está acontecendo o que a gente chama de loop infinito. Ou seja, a gente criou uma condição de tal forma que ela nunca vai ser atingida. E aí, o computador vai ficar processando aí. Enquanto tiver memória, ele vai ficar processando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, ó, se a gente está decrementando, eu tenho que parar o quê? Quando o meu I for maior do que 0. Então, reparem. Ele executou 100, 90, 80, 70, até 10. Na hora que o I chegou a 0, ele não executa mais, porque essa condição já é falsa. A condição manda ele só repetir enquanto o I for maior que 0. A partir do momento que o I for menor ou igual a 0, ele vai parar. Tudo bem? Então, esse era o comando para. Então, só repetindo aqui, só para reforçar, então a gente tem a inicialização, a condição e a atualização. E aqui dentro a gente tem o código que vai ser repetido. Então aqui só um exemplo que a gente já viu lá, para vocês terem aí no slide de vocês, como é que a gente monta um para, por exemplo, repetindo até 5, mostrando a inicialização, a condição e o incremento. E aí como é que a gente representa no fluxograma. Então a gente tem a setinha que chega, o símbolo representando o fluxograma. Lá dentro a gente escreve a inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento. Uma setinha para baixo com todos os comandos que ele vai repetir e quando acabar a repetição ele volta novamente lá para o símbolo da repetição, do para. E uma outra setinha que vai continuar nos comandos abaixo. Tudo bem? E é isso, pessoal. Comando para foi isso. A gente, então, agora tem esses exercícios. Eu vou também gravar uma aula corrigindo os 2 exercícios só para tentar consolidar esse conhecimento. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem escrito aqui nos comentários. Curtam aí esse vídeo, compartilhem com os outros alunos das turmas. Lembrando, galera, pratiquem, principalmente estruturas de repetição. Tudo bem? Um abraço, pessoal!